Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno Berdan, eu sou professor de teatro pela Secultur, Secretaria de Cultura e Turismo Paranaguá, e essa é a aula 14 da oficina de teatro da Secultur 2020. Esse ano estamos fazendo a oficina nesse formato de oficinas online em decorrência do isolamento social ocasionado pelo Covid-19, essa epidemia que está espalhada pelo mundo todo. Serão 50 minutos de aula todas as semanas aqui no canal do Cultura na Rede, mais 100 minutos de live monitoria no meu canal, Breno Berdan, que vocês podem acompanhar todas as sextas-feiras às 15 horas da tarde. As videoaulas, sendo aqui no canal do Cultura na Rede, vocês vão assistir. E nas sextas-feiras, no meu canal, vocês vão tirar as dúvidas sobre o conteúdo da semana ou sobre o conteúdo das semanas anteriores. Nós já tivemos até agora, essa é a sexta semana. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo até agora. E vamos começar com essa aula. Hoje eu quero trabalhar com vocês com uma questão que o pessoal me pergunta muito, que é como decorar textos. É uma preocupação muito grande para quem está começando a fazer teatro. Como que eu vou decorar todo esse texto? Esse texto é muito longo, esse texto é muito difícil, são umas palavras que eu não uso. Como que eu vou conseguir decorar esse texto? E para isso existem várias técnicas. Decorar texto não é uma coisa difícil. É lógico que tem uns textos com umas palavras mais difíceis, textos muito rimados, com palavras que não são mais usadas com tanta frequência. Eu concordo que é mais difícil mesmo. Só que com as técnicas que existem para decorar texto, se torna mais fácil. Uma dessas técnicas é a leitura. Você tem que ler. Ler a exaustão. Para você conseguir decorar o texto, você tem que ler ele várias vezes e não somente nos dias de ensaio. Tem que ler em casa todos os dias, pelo menos uma vez por dia. E ler em voz alta, porque quando você lê em voz alta, você não simplesmente pensa nas palavras, você ouve também. Porque muitas vezes a gente está lendo o texto na cabeça, daqui a pouco a gente dispersa, começa a olhar para outras coisas, perde o foco. Por isso a importância de ler o texto em voz alta. Outro truque para ajudar vocês: marcador de texto amarelo. As suas falas, marque todas elas com um marcador de texto amarelo. Por quê? O amarelo é uma cor que o cérebro capta com maior facilidade e facilita decorar o texto. Pode ver que muitas vezes, quando você vê assim bastidores de algum filme, alguma coisa, os atores estão lendo o texto em folhas amarelas. E isso tem um motivo científico, que é que o cérebro capta melhor na cor amarela. Outra coisa que também ajuda na parte de decorar texto é o trabalho de mesa, que eu falei para vocês algumas semanas atrás. Então, se você quer saber sobre esse conteúdo, vai conferir. Se não me engano é a aula 3, 4 e 5, tá nessas aulas que foram as de dramaturgia. E lá eu falo exatamente como que é o trabalho de mesa, que é uma leitura. Eu vou fazer aqui um pequeno resumo do que é o trabalho de mesa. É você identificar o verbo de ação, e você vê as várias possibilidades de como ler aquele mesmo verbo, quais as intenções que podem ser dadas com a mesma frase, que uma frase pode ter vários sentidos diferentes. Além dessa leitura em voz alta, a leitura em coletivo é muito importante, porque a partir do momento que você começa a ler e dramatizar, dar intenção ao texto, você começa a decorar com mais facilidade, porque você vê o seu colega de cena dando o texto da personagem dele. E o texto vai criando vida, vai ficando mais interessante, você vai começar a ter uma lembrança visual. Não só aquilo que você leu, mas o que você está vendo vai fazendo você cada vez lembrar mais. Muitas pessoas que trabalham com teatro, seja ator, atriz,
decora o texto ensaiando a cena. Tem a memória física. Um gesto lembra uma palavra. Um gesto assim. O que está acontecendo? Você pode ligar o gesto à sua fala. Isso ajuda muito a decorar. Mas caso você precise decorar o texto antes de ir para a cena, que eu acho muito importante que você já tenha pelo menos uma base do que é o seu texto antes de você ir para a cena. Porque é muito difícil quando você vai para a cena e o colega está com o texto na mão. Perde ritmo, perde intensidade, perde força na interpretação. E para você decorar o texto em casa, tem alguns pequenos truques que eu posso ajudar você. Um deles é ler muito lentamente o texto. você vai ler ele quase em câmera lenta. Outro truque é você ler o texto super rápido. Você vai ler o texto super rápido. Assim, comendo vírgula, comendo ponto, que aí o cérebro ele vai começar a entender o mesmo texto em várias velocidades diferentes. E isso faz você começar a interiorizar o texto que você está lendo, o texto que você precisa decorar. Outra técnica é você substituir as vogais do seu texto por U. Você vai ler o texto em velocidade normal, só que substituindo todas as vogais por U. Além de ajudar na questão de memorização, ajuda muito na questão de dicção. Outro truque também que eu queria passar para vocês, que esse também ajuda na parte de dicção, é você colocar uma caneta na boca. Você coloca a caneta assim, atravessada, e você vai ler o texto. Depois você tira e lê ele de novo. Você vai ver que o texto vai ficar muito melhor, vai ficar mais natural na sua fala. Ou também você pode pegar e segurar uma rolha nos dentes da frente. Morde a rolha e você vai ler assim. Também tem a mesma função da caneta. Você pode fazer os dois em momentos diferentes. Você pode perceber coisas novas ao fazer esse tipo de exercício. E agora eu vou dar um exemplo de verdade dessas técnicas que eu passei para vocês. Para isso eu vou usar esse livro aqui, ó, do Gil Vicente, Autos e Farsas. É da editora Melhoramentos, se não me engano, isso. Editora Melhoramentos. Esse é um livro que tem várias peças de teatro desse autor, o Gil Vicente. Dentre elas, O Alto da Barca do Inferno, que é um texto montado e remontado centenas de vezes. É um texto super famoso. E ele tem uma pegada assim, meio do sagrado, uma questão assim de céu e inferno. Ele trabalha com esses conceitos de vida e morte, que é muito interessante. E ele tem uma fala muito difícil de ser lida. O texto dele ele é arcaico, porque é um texto muito antigo. Eu nem lembro de qual época é o Gil Vicente, mas eu sei que é bem antigo. Bem antigo, deixa eu ver. Ó, em torno de 1465 e 1470. Foi a época que o Gil Vicente trabalhou os textos dele, ou seja, já faz quase 600 anos, imagine. Então vamos começar. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar o Alto da Barca do Inferno mesmo, bem o comecinho dele. Aqui, ó, pode ver que é o Alto da Barca do Inferno, aí os personagens, aí começa o texto aqui. Mas aqui não, peraí, deixa eu ver. Ah, isso é tipo uma sinopse do texto, um release. Aqui que começa a fala. Começa o diabo, depois um companheiro, o diabo novamente, o companheiro e o diabo. Eles são os dois da primeira cena. Eu vou ler a primeira fala com a rolha. A barca, olá, que tem um gentil maré. Ora, venha o cara ré.
Vocês não entenderam nada, né? Certeza. Eu não vou ler o resto do texto com essa rolha. But, mas, né? Que mania de ficar misturando inglês com português, né? Caneta. Vai aí, muito se amar. Acirra aquele palanco e despeja aquele banco. Pra gente que se virar. É ridículo? É ridículo. Mas é um exercício muito importante que ajuda muito, pessoal. Se eu fosse vocês, não tiravam sarro. Se eu fosse vocês, eu usaria e abusaria desse tipo de exercício. Agora eu vou ler o texto normal para vocês. Diabo. Abarca, abarca, olá! Que temos gentil maré, ora venha o cararré. Companheiro, feito, feito, diabo, bem está, vai ali, muiticeramar. Nunca ouvi falar essa palavra. Muitieramar. Atesa aquele palanco e despeja aquele banco para a gente que virá. Vocês viram? Imagine ter que decorar um texto tão complexo desse jeito. Se não tiver técnica, não decora. E uma coisa interessante, leia um texto com um dicionário do lado. É importante. Você lê o dicionário, você lê o texto, quer dizer, você pega o dicionário e procura a tradução. Ou joga no Google mesmo. Pode procurar agora, a gente tem essa facilidade, né, de celular, dicionário, porque eu sou velho. Eu sou daquele que consulta o dicionário. Aí você vai lá, do lado da palavra que você não sabe o significado, você coloca o significado. Assim você resolve já uma parte do que você está tendo dificuldade. Aí vocês viram que eu li a primeira parte assim em tom normal, em velocidade normal, quer dizer. Agora lê em velocidade muito rápida, que vai ficar assim. Abarca, rola, que temos gentil maré, ora vem o cararré, feito, feito, bem está, vai ali muitiramar, atesa aquele palanco e despeja aquele banco para a gente que virá. Difícil, né, pessoal? Não deu para entender nada. Mas esse é um exercício interessante que vai auxiliar vocês a decorar o texto. Agora eu vou ler super lento para vocês. Abarca. Abarca. Olá. Que temos gentil maré. Ora, venha o cararré. Feito, feito, bem está. Vai ali muitiramar. Atesa aquele palanco e despeja aquele banco para a gente que vira. Vocês viram a diferença? Eu li normal, li muito rápido e eu li muito lento. Além disso, eu coloquei também, eu li 1 hora com a rolha e li 1 hora com a caneta. Utilizem desses artifícios. Eu só não usei marcador de texto amarelo aqui no texto, na fala, porque o papel é preto. Eu costumo fazer o seguinte, quando eu vou montar uma peça, eu adapto o texto, aí eu imprimo na folha de sulfite. E nessa folha de sulfite aí eu faço todos os tipos de marcações que eu preciso no texto, que eu faço também marcação de direção, não só marcação de interpretação. E uma outra técnica que é muito boa para ajudar a decorar é por associação. Como assim associação? Vamos pegar um texto.
a partir desse texto, para você ir se lembrando das palavras, você começa a fazer desenhos, fazer símbolos que te arremetam àquela fala. Nossa, quando é para decorar poesia, eu só consigo decorar se eu desenhar poesia. Parece que é uma coisa, sabe? Mas eu conheço muitos atores que também fazem isso com texto de peça normal. E isso é muito interessante, porque funciona. Um ator famoso que fazia esse tipo de técnica para poder decorar os textos era o Heath Ledger, que interpretou o Coringa no Cavaleiro das Trevas. O que ele fazia? Ele pegava o texto, ele recortava imagens da internet que ele imprimia, ou de jornais, de revistas, e ele colava no texto. Ele pegava o texto, imprimia muito menos texto por folha e enchia de desenho. Aquilo auxiliava ele para decorar. Aí existe um outro ator que também tinha uma técnica diferente para decorar, que é o Robbie Williams, também é falecido. Meu, só tô falando de gente morta aqui, né? Gil Vicente, Heath Ledger, Robbie Williams. Mas assim, o Robbie Williams, ele tem uma situação diferente de vários atores. Ele era disléxico. O Robbie Williams também ele já faleceu. E em vida, ele, por ser disléxico, ele tinha uma dificuldade muito, mas muito grande de decorar texto. Porque ele não conseguia ler. Ele não conseguia ler o texto. Então o que ele fazia? Ele pedia para alguém ler o texto para ele. E ele gravava toda a fala. Com a fala gravada em áudio, ele ficava ouvindo e reouvindo, ouvindo, repetindo aquilo, até na cabeça dele entrar. Eu usei essa técnica para decorar uns poemas ano passado, de uma peça que eu participei, que foi a peça O Ninho. E funciona, pessoal, ajuda bastante. É lógico que eu usei técnicas mistas. Eu usei a técnica de eu ficar ouvindo incessantemente, só que eu não tenho dislexia. Eu mesmo li, gravei o áudio no meu celular, colocava fone de ouvido, e como eu pegava muito ônibus, 1h30, 2 horas, 3 horas de ônibus por dia, eu ficava todo o percurso do ônibus ouvindo. Até aquilo ficar na minha cabeça, eu do nada ficar passando o texto na cabeça sozinho. Então funciona. Além dessa técnica do áudio, de ficar ouvindo a minha própria voz, eu também fiz a técnica de associação, fiz os desenhos, eu também fiz a técnica assim do trabalho de mesa, que eu identificava os verbos de ação e as diferentes entonações que podia dar ao texto. Eu também usei a técnica do marcador de texto amarelo, usei a técnica de ler em voz alta. Mas como eu não podia ficar lendo o tempo todo, porque eu estava dando aula, muitas aulas ano passado, estava pegando muitos ônibus, não podia ficar lendo no ônibus, o pessoal achava que eu era louco. Se bem que às vezes eu leio o texto assim no ônibus, o pessoal já pensa que eu sou louco, então... Mas assim, no ônibus eu dava preferência para ficar ouvindo. Em casa eu lia ele em voz alta, lia ele bem lentamente, lia ele bem rápido. Usava um misto dessas técnicas justamente para conseguir decorar. Porque poema, pessoal, vou falar, talvez de todos os tipos de texto, poesia seja o mais difícil de se decorar. Porque ele tem um formato diferente. A poesia ela é mais surrealista, ela é um tanto diferente. Não é que nenhuma história com começo, meio e fim que você consegue identificar a história. Às vezes o poema ele usa muito assim de imagens poéticas, que é uma coisa que não quer dizer aquilo. Um relógio, fala do relógio, mas o relógio não é só o relógio, tem um outro significado. E por isso faz o poema ser tão difícil de decorar. E vocês? Têm dificuldade para decorar o texto ou você decora texto com facilidade? Deixa aqui nos comentários para eu ficar sabendo. E vai lá na minha live sexta-feira às 15 horas para falar comigo ao vivo, bater um papo sobre essa parte de decorar textos que eu acho que vai dar pano para manga, o pessoal sempre me pergunta. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem participado desse vídeo hoje. Lembrando que vão ser 50 minutos de vídeo aula todas as semanas.
mais a minha live que dura 100 minutos lá no meu canal, que é o Breno Berdan. As videoaulas são aqui no Cultura na Rede, mas a live monitoria é lá no Breno Berdan. Então se inscrevam nos dois canais, acione o sininho nos dois canais, que é para não perder nenhum dos conteúdos sobre as oficinas da Secultur. Além da minha oficina de teatro, também tem a oficina de teatro do professor Jonathan. Tem oficina de grafite, fotografia, cerâmica, canto, instrumentos variados, desenho, pintura. Tem oficinas de capoeira também, de várias coisas diferentes aqui no canal do Cultura na Rede. Então, se eu fosse vocês, eu dava uma olhadinha assim, para ver o que mais te interessa e acompanharia essas aulas também. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês até aqui e até a próxima. Obrigado.